era isso aqui, né? Ah, não, ele... Agora. Deixa eu falar alguma coisa. Tá no memória, sei lá. A gente vai acompanhando. Quando dá algum problema. Aí tá bom. Tá bom? Ok. Ok, gente. Bom dia a todos. Bom dia, Amazônia. Vamos começar, então, a nossa apresentação, aproveitando para dar a seguinte informação. A segunda aula, que você já deve ter comentado para vocês, a segunda aula que é dada pela professora Raine, ela trabalha em campus aqui da universidade, fica a 200 quilômetros de Belém. Infelizmente, por vários fatores, ela não vai poder chegar a tempo. Então, a aula dela de hoje ficou transferida para segunda-feira, no primeiro horário. Como ela disponibilizou dois artigos para resenha, então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um dos artigos, uma resenha hoje, e na outra aula da segunda-feira faz o outro artigo faz a segunda resenha. Bem, então, iniciando a nossa apresentação, nós vamos falar então de banco ativo de hemoplasma, a coleção e a documentação, que é a base de todo o trabalho em recursos genéticos. Primeiramente, o conceito. Se vocês entrarem na literatura, tem vários conceitos do que é hemoplasma. Então, pegamos dos autores, nós colocamos aqui que, do ponto de vista etimológico, hemoplasma é uma palavra de raiz, segundo aquele autor de Ribeiro 95. Germe do latim significa germe, que significa princípio rudimentar de um novo ser orgânico. E plasma, do grego plasma, define-se como a formação e, em sentido geral, a matéria não definida. Então, o germoplasma é a matéria onde se encontra um princípio que pode crescer e se desenvolver. Ou seja, a soma de todas as combinações de genes resultantes da evolução de uma espécie constitui o seu germoplasma. Resumindo tudo isso, é toda a diversidade existente para a espécie considerada, ou seja, a biodiversidade no nível do gene. Então, logicamente, se vocês consultarem outras literaturas, vocês vão ter novamente outro conceito. Aproveitando de dar uma informação também para você, a Embrapa, ainda esse ano, deverá estar lançando o livro 500 perguntas, 500 respostas, tudo sobre recursos genéticos, animal, vegetal e microbiano. Então, as mais variadas perguntas que possam existir, nesse livro vai estar esse conteúdo. Então, em breve, ele já está disponível para nós, disponibilizado para o público, porque ainda está em fase final de correção. São duas palavras que é muito usada, é a conservação e a preservação. Então, quando se fala em conservar e preservar, às vezes se confunde ou mistura. Então, vejamos o que é conservação. Conservação significa proteção de recursos naturais com utilização racional que garanta a sustentabilidade de sua existência para as futuras gerações. E preservação quer dizer proteção integral com intocabilidade para evitar perda de biodiversidade, no caso espécie, ecossistema ou bioma, e para a perenidade dos recursos naturais, conforme o site está demonstrando. Na verdade, quando a gente fala em conservar e preservar, a gente procura sempre as palavras-chave. Toda vez que eu penso em conservar, significa que eu vou usar. Então, a palavra usar é onde diferencia realmente conservação de preservação. Então, quando eu conservo para usar. Quando eu preservo para não se tocar. Então, é mais ou menos essa ideia que se tem. No recursos genéticos vegetais,
é a base biológica da agricultura, constitui a matéria-prima indispensável ao trabalho dos melhoristas e representa a principal forma de armazenar a variabilidade ou adaptação genética. Isso é um conceito da FAO. Então, vejam bem, todo município, todo estado, toda região, todo país que não tem a sua base genética, seja ela vegetal, animal ou microbiana, ela vai ser carente. Nosso país, por exemplo, o Brasil já foi grande importador de alimentos, por falta de uma base genética que não tinha. Embora não tivesse, embora se tenha uma diversidade muito grande, mas essa diversidade genética, ela não era, somente era preservada em algumas situações, mas a conservação não. Então, com a criação da Embrapa em 1974, embora algumas outras instituições, como IAC, IAPA, o INPA e outras instituições no país, já faziam alguma coisa em termos de conservação. Então, eles, na verdade, foram também a base para que, quando a Embrapa foi criada, então ela pensasse, no primeiro passo foi formar a sua base genética. Então, nós criamos, então, nossos bancos de ativos hemoplasma. Esse trabalho começou na década de 70 e se estende até hoje. Isso foi imprescindível para que o Brasil desse um salto na parte de agricultura. Então, você imagina, quantos cultivares hoje de grão, arroz, feijão, milho, soja, não já foram lançados? E de outra espécie, como também na parte animal. Se nós não tivéssemos essa parte, ainda hoje nós continuaríamos sendo grandes importadores de alimentos, porque é fundamental o país ter essa base genética para poder continuar, né, com suas pesquisas, mas principalmente gerando informações e lançando ou criando novos cultivares e novas variedades. Então, além da variabilidade de espécies que o homem cultiva, ainda há variabilidade dentro de cada uma. Então, isso é muito bom. Observe aqui, por exemplo, o feijão. Quer dizer, existe uma variedade muito grande e dentro da própria espécie, por exemplo, o Vigna uniculata ou o próprio feijão conhecido como calpi e o Phaseolus vulgaris, existe uma variedade muito grande dentro da própria espécie, como em outras espécies vegetais e nas próprias espécies animais. As culturas importantes para um país, na maior parte dos casos, elas não são nativas, né? Então, isso é fundamental. Então, grande parte, por exemplo, da nossa alimentação é espécies introduzidas. Infelizmente, as nossas espécies nativas, uma grande parte, são voltadas também para a alimentação. O que mais utiliza de forma correta essa preservação ou conservação são as nossas comunidades tradicionais, principalmente os indígenas. Os indígenas já faziam a sua seleção dos dados materiais. E esse conhecimento foi repassado de geração até chegar hoje à nova ciência. O banco ativo de hemoplasma, também denominado de BAG, são unidades conservadoras de material genético, de uso imediato ou com potencial de uso futuro, onde não ocorre o descarte de acesso. Então, essa palavra descarte, ela vai ser fundamental mais adiante quando a gente for fazer a diferença de BAG, um banco ativo, com uma coleção. Então, o banco ativo de hemoplasma, nós temos alguns exemplos aqui. O BAG Timbó, tá localizado aqui em Belém. O BAG Arrabidé, que é conhecido também como Crajeú ou Pariri, que está lá no nossos colegas lá em Manaus. O BAG Pimenta Longa também está em Manaus, mas principalmente lá no Acre. O maior BAG de pimenta longa está lá no Acre. O BAG Reborandi é o único BAG que se tem de Reborandi no mundo, é aqui na nossa região. O BAG Pecacuânia também chamado de Peca. Esse BAG teve um início lá em Espírito Santo, há alguns anos atrás, mas tudo praticamente foi perdido. Então, hoje, nós temos cerca de 69 acessos que não se tem mais em alguns municípios que foi coletado. Nós fizemos coleta na década de 90, principalmente na região de Mato Grosso, Cássia, de Barra do Bugre, e assim por diante, e alguns desses municípios não têm esse material. E
o Bade Curauá, que é uma bromélia muito semelhante, da mesma família do abacaxi. Então, o banco ativo de hemoplasma, dentre as atividades principais do banco, nós temos a coleta. Na verdade, aquele termo preservação não está correto, é conservação. Então, é coleta, conservação, caracterização, avaliação e intercâmbio. Na classificação de um banco ativo de hemoplasma, eu vejo bem, eu sempre vou procurar falar o termo correto, o BAD, banco ativo de hemoplasma. Mas quando as pessoas começam a falar muito, ele fala assim, banco de hemoplasma. E existe uma diferença entre banco de hemoplasma e banco ativo de hemoplasma. Então, o correto, quem trabalha com recurso genético e tem o seu BAD, é sempre, do início ao fim, falar sempre banco ativo de hemoplasma. Então, nós temos o banco de base, é aquele que se conserva o hemoplasma por longo prazo, podendo também ficar longe do local de trabalho do melhorista genético. Então, é muito comum você ter alguns BAD que ele fica distante. Hoje, o mais distante nosso, ele está lá na Noruega. Né? É uma maneira de conservar, são várias espécies que estão sendo conservadas nesse banco, justamente para a futura geração. E o banco ativo são aqueles que estão próximos ao pesquisador, nos quais ocorre intercâmbio de hemoplasma e plantios frequentes para caracterização, o que proporciona a conservação apenas a curto e médio prazo. Normalmente, quem trabalha com banco ativo de hemoplasma, a Embrapa lançou recentemente um concurso para a seleção de curadores de hemoplasma a nível nacional. Então, foi selecionado uma das nossas colegas, e em cada unidade nós temos curadores de diferentes espécies. Na verdade, o papel do curador é muito importante, e por várias circunstâncias, às vezes, esse curador se envolve com outras atividades. Então, não é aconselhável, por exemplo, um curador de hemoplasma, ele ter outras atividades, porque o curador de hemoplasma ele tem que ter 100% de dedicação. Ou seja, ele tem que ter, nem que seja conhecimento geral, ele tem que ter conhecimento de coleta, fazer avaliação, caracterização, de fitossanidade, de fitotecnia, de melhoramento, porque ele vai precisar dessas informações para poder trabalhar de maneira muito disciplinar com os outros pesquisadores. Então, por isso que o curador de hemoplasma ele tem um papel fundamental na condução dos seus bancos. Não apareceu a imagem. Está tendo um problema aqui na versão do slide, mas fique tranquilo que hoje à tarde eu vou disponibilizar para o professor Guido para ele repassar a falha desses slides aqui. E nós temos, então, as cromografias, que são temperaturas variando de 1 até 20 graus, a conservação in vitro, que é conservar parte de vegetais em meio de cultura, a criopreservação, conservação de nitrogênio é muito feito com embriões de animais, essa técnica aqui, e o banco de base é o acompanhamento do poder germinativo da conservação contaminação. Então, quais são as vantagens de um banco de base? Evita a perda por desastres climáticos e ataques de praga. Então, vejam bem, na conservação, por exemplo, in vitro, ela é muito importante, porque hoje, devido às intempéries que a gente tem, às vezes você pode perder todo um banco ativo no campo, por vários fatores. Além do risco das intempéries, também tem o risco da mão de obra. Hoje, é caro manter um banco ativo no campo, dependendo da espécie, do seu tamanho, ele fica caro. E ainda corremos o risco dessas coisas que eu falei. Com relação ao custo, e hoje as instituições públicas elas passam por um problema muito sério de recursos. Não só recurso financeiro, mas também recursos humanos. Então, aqueles que têm condições de manter o seu banco ativo de hemoplasma em condições in vitro, esse risco diminui. Claro, logicamente que só vai poder fazer isso quem tem um laboratório
do tecido para poder fazer. Então, quem tem, realmente, essa é uma das recomendações que sempre a gente fala, né? Então, a propagação utilizando técnicas de tecido pode ser um valioso instrumento na produção global de mudas em larga escala, além da produção de mudas isentas de pragas e doenças. Os bancos ativos, os BAGs, então, eles podem ser in vivo, né? São aqueles que estão próximos ao pesquisador, que é o in situ, o ex situ, e a conservação a curto e médio prazo. In situ, o novo está vendo com mais imagens, no computador aparece, mas na tela, bem, mas é o que eu falei, e será encaminhado essas imagens para vocês. Então, in situ, é uma preservação de populações naturais no ambiente selvagem, como exemplo, parques, reservas biológicas e reservas ecológicas. E ex situ é a manutenção de plântulas, sementes em bancos de hemoplasma, fora do seu hábitat natural, podendo também haver coleções de plantas no campo. Quais são, então, as vantagens de se fazer esse tipo de conservação? A conservação de populações de espécies em seus habitats naturais seria a conservação da biodiversidade, a manutenção das interações ecológicas, espécies de grande porte, espécies raras, com risco de extinção, e os processos evolutivos e dinâmicos dentro dos ecossistemas. Então, tudo isso aí estaria envolvendo, então, a conservação em si. Quais são as características principais dos bancos ativos em vida? Conservação a curto e médio prazo, ocorre o intercâmbio de hemoplasma, o plantio é frequente para caracterização, isso é muito importante. Dentro do banco ativo de hemoplasma, você faz avaliação ou caracterização, está próximo do pesquisador, o material disponível para uso imediato, e os principais objetivos, que são a caracterização e a multiplicação desse germoplasma. A coleção, ela é um passo inicial para você ter um banco ativo de germoplasma. Normalmente se começa por uma coleção. A coleção são unidades conservadoras de material genético em que se elimina o que não interessa ao melhoramento genético. Então, vejam bem, no banco ativo de hemoplasma não se elimina nada. Você tem um banco ativo de hemoplasma, tem material que naquele momento não tem interesse, mas logo em seguida pode haver interesse. Enquanto que na coleção, a grande palavra que diferencia os dois é a palavra descarte. Ou seja, no banco ativo de hemoplasma, nada é descartado. E na coleção, aquilo que não interessa, ele então ele vai ser descartado. Então, o que acontece? Numa coleção, eu tenho uma população, às vezes, de 2 indivíduos. Dependendo se for espécie florestal, às vezes, se eu colocar muito indivíduo, acaba com a área do ovo que a pessoa tiver. Quanto menor o porte da espécie, mais indivíduo é recomendado ter. E tem outra também, é o ciclo de vida. Então, tem espécies que o ciclo de vida, às vezes, é de 3, 4 a 6 meses. Então, você tem que estar sempre renovando. E por isso que as coleções também têm importância, que dependendo da espécie, ela poderá ser transformada num banco ativo de hemoplasma. Então, o primeiro passo é as pessoas, às vezes, confundem banco ativo com coleção. Então, coleção você descarta, e o banco ativo de hemoplasma você não descarta. Mesmo que o material, naquele momento, não tenha um interesse socioeconômico sobre ele, mas ele está ali porque, de repente, esse material pode, através dos trabalhos de melhoramento, pode haver interesse justamente para isso. Você tem um material que, de repente, é produtivo, ocorre uma praga, uma doença, e aquele material que não havia interesse produtivo, de repente, pode ser que dê oferência o gene, então, da resistência. Outro termo também que é muito usado, né, é a bioprospecção. E, às vezes, as pessoas também confundem esse termo. Tem sido descrito como método ou forma de localizar, avaliar, explorar sistemática e legalmente a diversidade de vida existente em determinado local. É uma atividade exploratória que visa identificar componentes do patrimônio genético e informação sobre o conhecimento tradicional associado com potencial de uso.
Então, veja bem, a gente voltou a falar na palavra no conhecimento tradicional associado. Então, veja bem, muito antes do homem começar a domesticar as espécies estavam aí. E as populações indígenas, as populações, vamos chamar de pré-históricas, já faziam as suas coletas e manter o seu material para futuras gerações. Por exemplo, os indígenas, muitas das tribos que existem hoje, que cultivavam milho e outras espécies, chegaram a perder. Então, o trabalho que foi feito na década de 70 pela Embrapa, ela recuperou muito material indígena que estava totalmente perdido. O maior exemplo são os índios Karaó, lá na região do Mato Grosso, Tocantins, naquela região por ali. O que aconteceu? Então, a Embrapa recuperou sementes de milho, estava disponibilizado lá no Seragem, estava em conservação em torno de 20 graus negativos, e, posteriormente, uma das nossas colegas que trabalha nessa área levou esse material de volta a tribuir. Isso foi feito, na época, foi com a participação do presidente da República, do ministro, mostrando que a grande importância de se fazer, de você ter uma coleção, um banco aqui de hemoplasma. Então, só que muitas das vezes, para a sociedade de modo geral e para o público, eles não têm uma noção qual é o valor que um banco aqui de hemoplasma tem. A banca aqui de hemoplasma é só para guardar o material? Não. A conservação justamente é para uso. No início, a ideia era conservar sem tocar. Seria então chamado de preservação. Hoje, não. Um banco ativo de hemoplasma, ele tem o seu valor socioeconômico justamente pelo uso. A partir dos bancos, os melhoristas vão fazer seu trabalho, e quanto maior a variabilidade genética, mais interessante é para o melhorista. Já o fitotecnista, não. O fitotecnista, ele sempre trabalha visando sempre a uniformidade, a clonagem do seu material. Então, na bioprospecção, um dos objetivos principais é a busca de recursos genéticos e bioquímicos para fins comerciais, tendo sempre como objetivo a conservação para que não se esgote o recurso almejado. Então, veja bem, falando principalmente na parte bioquímica, as nossas espécies medicinais, aromáticas, assim por diante, há quantos milhares de anos nós não temos? E através desses trabalhos, então foi começando a se identificar o potencial e a valoração que tem essas espécies. Então, quando começou a surgir a medicina, de modo geral, a medicina moderna, sempre se procurou a química. Tanto é que a revolução da química ocorreu na década de 60, 70, então as plantas foram abandonadas. Só que hoje, por exemplo, para você lançar um produto medicinal, um fármaco, por exemplo, um medicamento, você pode levar em torno de 15 anos. E muitas das vezes, quando você está com 10 anos de pesquisa, você é obrigado a rejeitar o material porque começa a apresentar, então, atividades indesejáveis. Então, como uma planta, pode até acontecer isso. Mas, pelas informações que se tem, para você chegar, por exemplo, a um fármaco, a uma substância química, um medicamento, embora, mesmo levando esses 15 anos, o custo para você lançar um medicamento, às vezes pode custar em torno de 100 milhões de dólares, só para chegar a um medicamento. Enquanto que um fito-medicamento, isso pode chegar de 100, 200, até 500 mil dólares. Por quê? A substância ativa que se procura, ela já está na planta. Então, é muito mais fácil, na farmácia, se chegar ao produto de interesse maior, do que se começar a produzir pela química vários produtos. E, às vezes, é que ocorre, então, essas rejeições. São os famosos efeitos colaterais. Quando você está numa pesquisa avançada, de repente você tem que parar com a pesquisa, porque os efeitos colaterais são tão drásticos que é melhor não lançar, então, esse produto. Hoje, a nossa farmacopeia, ela mudou um pouco essa atitude. O que ela faz? Hoje, ela dá mais ênfase às plantas, porque as plantas já estão o que interessa, e é só identificar o potencial. Então, sai um custo menor e a curto prazo. Só que, infelizmente, no Brasil, nós sempre falamos que tem a maior biodiversidade, mas a maioria dos nossos fitoterápicos é importada.
Então, a gente tem pouquíssimos fitoterápicos que foram lançados, com toda essa biodiversidade. E ainda tem mais. Vou dar exemplo de duas espécies, que tem um mercado muito grande, e é uma vergonha para nós, que, por exemplo, no caso da ipecacuana, para você fazer trabalho com as substâncias ativas, que são a emitina e cefalina, o royalties tem que ser pago dos Estados Unidos, porque é eles que detêm essa patente. Se for o jaborandi, a pilocarpina é dominada pela Merck. Então, vejam bem, essas espécies nem existem nesses países, eles nem conhecem. Elas estão aqui no nosso país. E outros exemplos, por exemplo, já tivemos o caso do cupuaçu, que foi patenteado em vários locais no Japão e outros países, e assim por diante. O próprio açaí. Então, o que acontece? É que, às vezes, aqui no Brasil, se fica assim muito debatendo se pode ou não pode, os outros não podendo. Nós temos várias espécies hoje com potencial de uso imediato, principalmente no caso plantas-medicinais, que os nossos profissionais da área de saúde ficam em dúvida. Recomendo ou não recomendo? Enquanto nós estamos nessa dúvida, outros países, como os países na Europa, como a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos e Canadá, já estão adiantados. Já estão até comercializando para nós, exportando material para nós. Então, o que falta no nosso país realmente é avançar. A Amazônia, por exemplo, é um celeiro de informações. Mas nós temos áreas aqui que é totalmente descoberta, principalmente na área microbiológica. Para o potencial que nós temos poucos profissionais formados em microbiologia dentro da região amazônica. Outro assunto que é bastante importante é com relação a tudo isso que se falou e essas informações geradas, onde é que vai ser colocado? Por exemplo, a informação e documentação. Hoje não se faz nada sem ser através disso aí. Então, o curador é a pessoa que tem por incumbência legal ou judicial a função de zelar pelos bens e pelos interesses das que por si só não possam fazer. Então, o curador, hoje, por exemplo, na nossa sessão da Embrapa, ele é nomeado pelo próprio presidente da empresa. E o curador tem um papel fundamental que ele, se ocorrer algum problema com o material dele, na verdade, quem acaba recebendo toda a responsabilidade é esse curador. Então, o que é que nós sempre comentamos com nossos colegas? Que o curador não tem que se envolver com a atividade, por exemplo. Se ele é curador, trata do assunto curador porque ele vai ficar totalmente envolvido. Ou seja, ele tem que estar todo dia no banco ativo de uma plana dele, ou na coleção. Não é fazer uma visita hoje, daqui uma semana, outra. Você tem que estar todo dia acompanhando o seu material, porque os intempéries estão aí. Aqui na nossa região, por exemplo, nós estamos sendo uma fase agora muito chuvosa, é uma fase meio perigosa para a gente. Porque as pragas e doenças aparecem com maior frequência, o excesso de chuva tem prejudica os nossos materiais, e muitas das vezes o curador vai ter que pegar no material, suplementar ele como ferramenta, e ele mesmo fazer o trabalho. Porque, como eu falei, a carência é muito grande de mão de obra hoje. Então, volta novamente a reafirmar. Aqueles que puderem ter seu banco ativo de hemoplasma em vitro, já é um grande passo para não perder o seu material. Bem, a origem da palavra curador vem do latim curator, que significa tutor, aquele que tem uma administração a seu cuidado. Então, tem vários conceitos, né? Por exemplo, curador de órfão, curador de louco, curador de estômago, curador de massa de família, assim por diante. Então, é uma palavra que também pode confundir. O curador de hemoplasma é um especialista com uma função específica de zelar pelo enriquecimento da variabilidade genética, além da caracterização e avaliação, conservação e documentação de hemoplasma sob seu controle, sendo responsável técnico pelas informações contidas no embarque. Nós vamos ver que, quando você viaja para fazer coleta, é imprescindível o conhecimento do curador na parte de fenologia. Nós temos aqui um trabalho, todos os nossos estudantes de iniciação científica, de pós-graduação, quando vêm fazer trabalho sob a nossa orientação,
dos primeiros passos que a gente faz, independente da pesquisa que ele vai desenvolver. Ele tem que ter o conhecimento de tecnologia. Porque a tecnologia é quem vai indicar também para esse curador quando ele pode fazer as coletas. Quer dizer, se você viajar para fazer coleta sem ter conhecimento de tecnologia, vai perder tempo, vai perder dinheiro e vai ter problema. Você tem que conhecer, por exemplo, quando aquela espécie está vegetando, está florando, está na sua parte fértil. E dependendo do hemoplasma que você vai coletar, às vezes é de um estado para outro estado, uma região, até de país para outro país. Então, a gente tem que ter toda essa noção para você poder fazer sua viagem, fazer um programa de coleta de maneira correta. Quais são as funções de destaque, então? No enriquecimento da variedade genética das coleções de epigenética, na conservação e preservação da variabilidade genética e no manejo das informações e na utilização desses recursos genéticos. Dentro da informação e documentação, nós temos um dado chamado de dado de passaporte. O que é o dado de passaporte? Nada mais é do que todas as informações que você puder coletar e elas ficar disponibilizadas para o seu uso, como daqueles interessados também. São um conjunto de dados referentes à origem do acesso apresentada na coleção. Então, a gente vai ver nos próximos slides que você, quando vai fazer uma coleta de material, você tem que obter todas as informações. Primeiro, nome do local onde você está coletando, a pessoa que está lhe fornecendo o material, o nome do próprio coletor, data, com relação ao ambiente, tipo de solo, tipo de vegetação, se tem altitude, se não tem altitude. Então, todas essas informações são relevantes, porque quando a gente vai fazer estudo dos materiais que estão nos bancos ativos, nós chamamos então de acesso, a gente vai ter uma ideia de qual é o acesso realmente que foi coletado no ambiente que tem influência do meio ambiente. Quando nós fizemos a primeira apresentação, a gente falou sobre isso, que o ambiente influencia no material genético. Existe informação genética, mas existe a informação do meio ambiente que pode alterar, principalmente quando se trata de caracteres qualitativos, como cores, formato, que o ambiente pode influenciar. Então, os dados do passaporte estão relacionados com as informações geradas no momento da coleta e são encontrados no livro de resíduos. Esses dados se referem à identificação e incluem informações sobre procedência, material botânico coletado, arte, semente ou planta, e número de entrada da coleção. E, principalmente, o GPS do material de onde foi coletado. O registro está complementado com uma descrição básica sobre as características ambientais do local de coleta, ou seja, localidade pelo sistema de posicionamento global, que é o GPS, ecossistema, solos e outros. E ainda, observações gerais sobre a planta matriz, altura da planta, diâmetro do tronco, presença ou ausência de pragas de doença, e observações sobre folhas, flores, frutos e sementes, segundo os autores. Vale também ressaltar que a documentação do hemoplasma é uma etapa de grande importância na conservação e utilização do mesmo, sendo que a sistematização e análise dos dados de passaporte, de acesso, como gênero, espécie, posição de aperfeiçoamento, procedência, forma de obtenção, país de origem, estado de origem, coordenada de localização, mapa de acesso, é uma das principais etapas que devem ser executadas com esse objetivo a documentação do hemoplasma. Então, vejam bem, quando a gente tem todas essas informações, elas são imprescindíveis para você avançar na pesquisa. Vários trabalhos já foram publicados e sem essas informações básicas. Hoje, por exemplo, grande parte das revistas, principalmente as revistas internacionais, quando você faz uma pesquisa com uma determinada espécie, uma das exigências é a localização de GPS e outras informações que for possível colocar. Porque você, principalmente quem trabalha com plantas medicinais, quem trabalha com plantas medicinais, identificar uma espécie que ela controla ou ajuda a controlar algum problema, doença, alguma coisa nesse sentido, e você não tiver todas essas informações, quem trabalha, ele deixa uma interrogação.
será que é verdadeiro as informações que a gente tem? Porque a gente sabe dessa influência do meio ambiente. Por isso que é importante ter. Porque, de repente, alguém coleta uma determinada espécie, faz uma pesquisa para controlar uma determinada doença, e sugere, e até chega a recomendar. Alguém que tem essa mesma espécie num outro ambiente e vai utilizar e não dá certo, aí vai colocar a pesquisa realizada anteriormente como suspeita. Por quê? Por causa dessas informações. Então, quem trabalha com animais tem que ter esse cuidado. Eu não posso fazer uma pesquisa e já de imediato recomendar por aquele resultado imediato que eu tive. Eu tenho que, primeiramente, saber se aquele meu material que eu estou sugerindo, que eu estou recomendando, se ele não tem influência no meio ambiente. Vou dar só um exemplo para você. Por exemplo, as copaibeiras. O óleo de copaíba ele é altamente influenciado pelo meio ambiente, principalmente os dados climáticos, seja de precipitação pluviométrica ou a precipitação e a própria temperatura. Na nossa região, por exemplo, nesse período que é muito chuvoso, quando vai fazer coleta de óleo, é muito baixo o rendimento. Já na época que chove menos, que a gente chama de chove mais, chove menos. Na época que chove menos, que começa a partir de julho, agosto até novembro, então o rendimento da espécie aumenta muito. Outro detalhe que também já foi observado é com relação à taxa de concentração. Então, as substâncias, por sorte, elas não mudam. Se aquela espécie tem X quantidade de substâncias ativas, essa mesma espécie, tanto faz na época chuvosa como menos chuvosa, ela vai manter a mesma atividade. O que altera é a concentração. Então, no nosso trabalho que a gente já desenvolveu, desde 2002 que a gente trabalha com óleo de copaíba, a gente conseguiu identificar que as substâncias ativas são diretamente proporcionais com a época de chuva, de mais ou menos chuva. As substâncias continuam a mesma, mas a taxa de concentração elas alteram. Por isso, quem quer fazer trabalho, a gente sempre sugere, sempre colete óleo de copaíba no período de chove menos, justamente para você não ter uma taxa de concentração muito baixa. As informações de localização geográfica, ela pode auxiliar na interpretação da variação existente no germoplasma. Para isso, a tecnologia de GPS tornou-se uma ferramenta indispensável na geração de dados de passaporte e acesso de material genético, prospectar em ambiente nativo e para localização de acesso em unidades de conservação em si, devido à grande precisão de localização de pontos, ferramenta de busca de pontos e determinação de rotas utilizadas durante o acesso. A adição desses dados obtidos facilita a localização em sítio de acesso para atividade de prospecção em caso de perda, além de facilitar a produção de desculpeiros. O que já ocorreu? Na década de 90, nós fizemos várias coletas onde tinha jaborandeiro. E nós coletamos um acesso justamente no lago, hoje o lago de Tucuruí. Então, em 1976, conseguimos coletar material. Hoje, nesse mesmo local, utilizando já o GPS, não se tem mais o material coletado. Por quê? O lago subiu. Então, onde a planta hoje é lá. Mas o nosso registro é que tem o dado inicial. A sorte como foi feita a coleta, esse material hoje está no nosso banco aqui de hemoplasma, quer dizer, nós podemos devolver para suas origens e multiplicar esse material. Bem, no nosso sistema Embrapa, há alguns anos atrás, nós usávamos um tipo de planilha que todas as informações que a gente comentou aqui eram registradas nesse programa chamado programa que era do Renagem. Posteriormente, a gente começou a evoluir, os programas vão evoluindo para facilitar a vida de quem vai utilizar. Uma outra planilha que é bastante usada ainda hoje é a planilha de campo. Então, com essa planilha aí, nós vamos ao campo e fazendo todas as anotações possíveis, que também nós já comentamos, que é a parte ambiental, solo, localizador e assim por diante. Então, nesse registro é feito o nome científico da planta, gênero, família, espécie. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando você faz visita às áreas que você vai coletar e as informações
das populações. O que é que ocorre? As populações, elas vivem muito com nome comum. Então, por nome comum, a ciência não vai trabalhar em cima disso. Tem que coletar o material para identificar. Mesmo que você, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo conhece, o capim-santo, que é chamado de capim marinho, capim de mão e outros locais. Mas na região norte, de modo geral, é capim-santo. Só que o capim-santo, ele parece muito com outras gramíneas também. E aí, uma pessoa pode ser que também é capim-santo. Por isso que é interessante, mesmo que você aparentemente reconheça, fazer identificação botânica, porque pode haver erro. A gente sabe que dentro das espécies, hoje existe os morfotipos. Eu tenho compaideira, isso é muito comum. Você tem uma espécie, dentro daquela espécie, tem 6, 7 morfotipos diferentes. Então tem que ter muito cuidado. Uma das partes principais é a identificação do material que você vai coletar. Não divulgar pelo Código Municipal da região, apesar de ter um sentido, mas é importante ter esse nome popular, justamente para poder você diferenciar entre as populações. Nome do coletor ou coletor, número sequencial do coletor por acesso, data da coleta, nome do determinador de data, material coletado, ato de crescimento da planta, cor da flor, do fruto, o interesse econômico e, de modo geral, as informações que vai de clima, de solo e assim por diante. O substrato geral, relevo, frequência relativa, país, estado, território, município, latitude, longitude, altitude, local de coleta, código do produto no Sistema Nacional de Pesquisa, ou seja, quando a gente coleta o material, a gente dá um determinado número. Depois que é registrado no nosso sistema, ele recebe um código, que é BRA, que é o nome de BRA, e uma sequência de mais ou menos 8 números. Código do acesso e outras observações que forem necessárias. Então, nesse sistema que nós tínhamos, ele era muito complexo. Então, para você identificar material de colega, que estava interessado, era um programa realmente que dava muito problema. Muito parecido com o do CIGEM hoje, em termos de... O CIGEM, quando a gente está trabalhando nele, já foi comentado na aula passada, às vezes ele trava. Então, dá um problema, é complicado isso. E esse nosso programa acontecia isso. Depois lembrar para desenvolver um outro, que vai mostrar mais adiante. Então, os dados do passaporte do escritor são essenciais para orientar os curadores para o ingresso, exclusão, prospecção e quarentena desses materiais a serem integrados à unidade de conservação do democrático. Além de orientar a atividade de conservação e misturação desses materiais, orientar a prospecção de novos materiais também. Bem, então a Embrapa, recentemente, 4, 5, 6 anos atrás, mais ou menos, ela lançou o Portal Alero, que é encontrado no sistema do Senagem, que é aquele site alero.senagem.br. Qualquer interessado acessa esse site e vai ter informações das espécies que vocês imaginarem. Toda espécie que foi possível fazer coleta está dentro desse programa aí. Então, no âmbito de uma gestão de pesquisa, o volume e a importância das informações geradas nas atividades com recursos genéticos requer uma solução robusta de tratamento. Em 2010, a diretoria executiva da Embrapa decidiu pelo desenvolvimento de um sistema corporativo que permitisse a gestão dos riscos genéticos mantidos na empresa. O Alelo contém diversas ferramentas de software na web com o objetivo de disponibilizar as informações sobre recursos genéticos. Do ponto de vista do recurso genético, o portal possui um sistema que trata do manejo dos dados, contemplando soluções para armazenamento e uso dos dados de passaporte, observação, conservação, entre outros. Esse sistema está disponível para os curadores da Embrapa, porém, foi desenvolvido para atender diversas instituições. Que é esse programa aqui. Então, a figura, aparentemente, ela é meio aterrorizadora, mas não é bem assim, não. É um programa fácil de ser manuseado. Então, dentro desse programa, a gente contém todas as informações dos bancos aqui de hemoplasma e coleções da Embrapa, com todas as espécies que nós trabalhamos. Hoje, a Embrapa tem mais de 300 bancos ativos de hemoplasma. Vocês terem uma ideia, por exemplo, esse programa,
ele fornece as imagens, e quem trabalha com banco aqui de hemoplasma, um curador, por exemplo, ele pode desenvolver pesquisa e publicar praticamente só utilizando imagem. Nós estamos com um trabalho desenvolvido nesse sentido aqui. Deverá ser uma dissertação de um estudante, e quem vai, a dissertação dele praticamente vai ser só imagem. Ou seja, em vez de dizer que o acesso é lá no município tal, no estado, em determinado estado, não, ele vai dizer o ponto geográfico onde foi coletado. Ou seja, no país, no estado, no município e no local, na sociedade onde foi coletado. Então, vai ser através só de imagem. Nesse mapa, nós podemos observar o seguinte: aqueles pontos verdes que aparecem são os hemoplasmas, os acessos de PET que foram coletados. Então, foram coletados em Rondônia, Mato Grosso, na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Observe que nos estados do Acre, Amazonas, Pará, nós nunca conseguimos coletar. Exceto da região amazônica. A região amazônica, principalmente nos dois estados, Rondônia e Mato Grosso. Observe que ela prefere sempre uma região de clima nosso tropical, de mata, mas uma mata sempre procurando certas altitudes. Então, vejam bem, nesses estados, na Bahia não tem mais. O motel nativo não tem mais. Hoje o que tem lá foi o motel que nós introduzimos. Rio de Janeiro são pequenas populações que ainda conseguem se encontrar lá nas altitudes maiores possíveis. Minas Gerais também não tem nem Espírito Santo. Hoje esse material está restrito a Rondônia e Mato Grosso. Rondônia, principalmente em Tacual, Rolim de Moura. Mato Grosso, por exemplo, em Cáceres, que tinha bastante, praticamente não tem nada, muito pouco. Onde tem mais em Mato Grosso é em Barra do Bugre. Eu conheço uma pessoa que em 2010, 2011, mais ou menos, chegou a plantar 200 mil plantas de Ipecacuânia. Claro, Ipecacuânia. Ele não sabe o que é o acesso. Então, é uma mistura muito grande. E isso pode ser um problema, porque quando a farmacopeia começa a usar, ela começa a ter uma variedade muito grande de informações. Ou seja, material coletado em determinado local, com teor de princípio ativo de um jeito, e no mesmo município, com outra taxa de concentração. Por que isso? Porque não houve uma seleção do material. Como eu já falei, nós temos hoje na Embrapa o único banco ativo de hemoplasma no mundo de Ipecacuânia somos nós. Temos 69 acessos. Todos esses acessos já foram feitos a parte de avaliação, caracterização, a caracterização parte de fitoquímica, molecular, nós já também temos molecular, e anatômica. Então, novamente repetindo, por quê? Porque a cada X anos, cada curador determina, de acordo com o material, a cada 5, 10 anos, mais ou menos, a gente tem que fazer novas avaliações para saber se não houve mudança nesse período. O ponto azul está bem concentrado no estado do Pará, é o hemoplasma de Curauá. E os pontos vermelhos é do Japorandi. Então, nós temos no Pará, Maranhão e Piauí, que é o pilocarpus micropílus, que é o verdadeiro Japorandi, onde a MERC utiliza. Mostrando o hemoplasma de Japorandi, então nós temos aqui Pará, Maranhão e Piauí. A gente começa a mostrar, esse programa vai mostrar justamente o ponto onde foi coletado, ou qual município onde foi coletado o acesso. Então, por fim, a importância do recurso genético cresce à medida que os biomas são transformados, à medida que as mudanças climáticas se evidenciam e à medida que a demanda por alimentos aumenta. Nesse contexto, a documentação e informatização de recursos genéticos contribui na organização dos bancos ativos de hemoplasma, na prospecção de novos acessos e, o mais importante, no fomento ao uso de recursos genéticos conservados. Então, isso aí é imprescindível, principalmente voltado para alimentação, saúde e assim por diante. E hoje, esse recurso genético que a gente dispõe, nós trabalhamos também com as comunidades quilombolas, ribeirinhas, mostrando que esses materiais genéticos, se eles forem bem utilizados, isso gera renda. Pode gerar renda e redução de vários problemas que a comunidade tem. Então, o que é que nós fazemos?
a gente instala hortos comunitários. Esses hortos comunitários podem estar de plantas medicinais, plantas aromáticas, plantas condimentares, hortaliças, que é uma forma deles fazerem conservação. Não adianta chegar com essas populações e dizer o seguinte: vamos conservar, porque isso é bom para a comunidade, porque a Amazônia é o pulmão do mundo. Não vai funcionar. O cidadão quer saber o seguinte: dá dinheiro isso? Se não dá dinheiro, não está nem aí. Então, essa, infelizmente, é a nossa realidade. Então, o que é que nós estamos fazendo? Mostrando para essas populações que você pode ter uma conservação de material em si na própria propriedade desses produtores. Nós chamamos os on-farm. Então, é mais ou menos isso. Então, esses produtores podem ser também aliados nossos nessa conservação. Mas mostrando para eles que, ao conservar o material genético que eles dispõem, isso é interessante. É tipo você ter uma região de floresta e dizer: não mexe na floresta, que a floresta é bom para a saúde. Você tem que dizer que a floresta vai lhe dar dinheiro. Não precisa desmatar. É enriquecer a floresta com o quê? Com espécies que têm valores socioeconômicos. Então, é muito mais fácil você ter um produtor, um agricultor do seu lado, dessa forma, do que estar comentando que isso vai ser bom no futuro. Não vai funcionar. Então, as leis existem, mas a lei também tem que ser de uma forma que as pessoas cumprem a lei, mas de uma forma que ela veja que é vantagem também para ela. Então, essas eram as informações que nós tínhamos sobre o assunto que foi abordado agora: banco de hemoplasma, banco de hemoplasma, as coleções, os dados de passaporte. E a gente volta a salientar que ainda esse ano a gente vai estar lançando esse livro que, para quem for trabalhar com hemoplasma, esse livro vai ser a sua Bíblia. Porque as perguntas mais que a pessoa pode imaginar, você consulta um livro, leia e tem dúvida. Você pode, com certeza, tirar dúvida nesse livro que a gente vai lançar. Então, as informações estão diretamente relacionadas para vegetal, animal e microbiano. Agora fica disponível, então, para as perguntas. Começando aqui por Belém. Quando as pessoas não fazem pergunta, eu vou fazer pergunta. E ainda digo mais: se eu fizer pergunta, vai ser mais um fator na resenha. Muito bom. Professor, o Bhakti, o senhor demonstrou, aliás, exemplificou alguns tipos de bugs, né, aqui no Brasil, não foi? Aí o timbó. Qual é o uso do timbó? Qual a importância de criar, então, um bug para ele? Bem, o timbó, que é o DRSP, que a gente tem de várias espécies, na verdade, o timbó ele tem uso como inseticida. E, algum tempo atrás, se usava muito um produto chamado de boa noite, que era para nem matar, colocar para correr as nossas muriçoca, ou o carapanã também, que não é conhecido. E tem outros que mais, na verdade, utiliza o timbó de maneira mais correta, além dos indígenas, são um grupo de pesquisadores aqui do Suriname. Então, a Guiana, a ex-Guiana inglesa, eles sempre procuravam ver o timbó. Hoje, no mercado, a gente não tem ainda, assim, o uso principal do timbó. Por vários fatores se deixou de usar o timbó, né? Mas a gente sabe que tem esse uso de inseticida. A questão da biopirataria, né? O senhor falou do Jaborandi, que tem a patente dos Estados Unidos. O que o Brasil faz para que essa nossa biodiversidade não fique saindo como se fosse uma terra sem lei, que o Brasil é chamado, né, de terra sem lei? E, assim, o Jaborandi foi, e o Brasil não brigou, deixou assim, sem mais ou menos, levar uma biodiversidade que é nossa, uma espécie que é nossa? Então, sobre o Jaborandi, a gente pode dizer que ele, na verdade, continua aqui conosco. Ele não foi levado para fora, para outro país. O que foi levado foi o conhecimento
foi o isolamento da principal substância, que é a pirocarpina, e foi patenteado pela Merck. Então, hoje, para a gente desenvolver trabalho, principalmente com a substância, quando está patenteada pela Merck, você tem que ter essa autorização. Isso é bastante complexo. O que nós podemos fazer sobre biopirataria, não adianta a gente proibir as pessoas de levarem. Hoje, os estrangeiros, eles já trazem equipamento pequeno, eles vão para o hotel e não precisa nem da planta. Basta pegar uma pasta vegetal, como uma folha, alguma coisa assim, e faz toda uma varredura dentro com o aparelho militar. O que nós temos que ter é inteligência. Eu lembro que em 89, mais ou menos, eu estava em Manaus numa reunião e alguém falou que alguém disse que tinha que colocar o exército na fronteira para não passar ninguém. Eu disse, não vai ter saudade suficiente para vigiar nossa fronteira. Hoje, infelizmente, ninguém consegue. O que nós temos que ser inteligente, ou seja, nós temos que produzir um produto de boa qualidade para que os estrangeiros, os outros países, venham nos comprar. Porque muitas das espécies que nós temos aqui no Brasil, principalmente na Amazônia, nós temos a Amazônia peruana, a Amazônia colombiana, que essas espécies também muitas elas estão presentes. Ou seja, se nós proibirmos aqui, eles vão lá e pegam. Então, é preferível a gente pegar o material, desenvolver pesquisa nele e ter um produto de qualidade, que aí os interessados, em vez de comprar, de pegar nesses países, vêm aqui no Brasil e compram. Mas a biopirataria, na verdade, como eu falei na primeira aula, que a maior biopirataria é cometida entre os brasileiros mesmo. Ou seja, um cidadão do norte, que não é só do sul que vem aqui e leva, não, do norte também faz a mesma coisa. Então, o cidadão do norte vai no sul e vice-versa. Conversa, assiste lá um determinado evento e coleta o material, na forma de semente mesmo, é muito comum se fazer isso. E traz para a sua região, desenvolve pesquisa e nem existe quem fez de ter o material. Então, a maior pirataria, ainda considero que é entre a nossa própria população, né? Infelizmente, é essa que ocorre. Uma outra coisa também que a gente tem que estar atento é que é muito comum instituições fora da região do nosso, Nordeste principalmente, desenvolver suas pesquisas, e na Amazônia faz pesquisa sem participação de ninguém da própria Amazônia. Então, isso aí realmente ainda é preocupante, né? Você fazer a pesquisa, por exemplo, num determinado estado lá do Sul, com as pessoas só de lá. E não tem ninguém do Norte e do Nordeste envolvido nessa pesquisa. Então, também isso aí é preocupante. Por isso que é importante a gente, e depende muito de nós, quem está aqui na Amazônia, dos estudantes, dos profissionais, de fazer a Amazônia enriquecer com conhecimento para que, e esse programa que nós estamos tendo hoje, o programa do PPG Norte, eu considero como um dos melhores programas de pós-graduação na Amazônia esse. Porque os estudantes, eles fazem a disciplina através de módulo, né? Desenvolvem suas pesquisas voltadas aqui mesmo na região, não há necessidade de deslocar, às vezes, para outra região, que é comum, muitos estudantes nossos saem da região e não voltam mais, por vários fatores. Então, o que nós temos que fazer é enriquecer nossa região, fortalecer nossas instituições de pesquisa, nossas instituições de ensino, e fazer com que as pessoas que vêm de fora para cá não transformem nossa região em ponte aérea. O que é ponte aérea? É o cidadão que faz concurso aqui, passa e depois quer voltar para seus origens. Então, isso é bastante complicado falar disso aí, mas o que nós temos para fazer com que essas pessoas, ao chegarem aqui, gostem tanto aqui, não, eu não quero voltar, eu vou gostar daqui. Então, cabe a nós fazermos isso, né? Sermos bastante acolhedores com relação às pessoas que vêm dizer. Tem uma pergunta, professor. Uma pergunta do Antônio Souza. Como fica a posição mundial do Brasil quanto à conservação de germoplasma de plantas? Olha, a posição do Brasil com relação à conservação, o nosso país tem contribuído para aquela conservação lá na Noruega. Então, existem várias espécies do Brasil que já foram mantidas para lá.
Então, isso aqui, na verdade, quando se fala de conservação, já é feito no mundo todo. Então, o Brasil participa das convenções que têm ocorrido, a convenção que houve em 92 no Rio de Janeiro, a convenção de Nagoya, lá no Japão, ultimamente houve uma outra na Europa, o Brasil sempre está participando. O que nós temos realmente que fazer é tomar, às vezes, como espelho, vários países, como os Estados Unidos, alguns países europeus, que tratam a conservação com bastante seriedade, como algo importante. Porque, como eu falei, se nós temos nossos materiais e não soubermos conservar eles, nós podemos perder. Saiu agora recentemente, aliás, o colega que deu a aula sobre o CIGEN já falou, nós temos cerca de 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. Né? Quer dizer, e por dia, não por mês nem por ano, por dia, se perde N espécies, principalmente na região do Cerrado. Por quê? Agora vai chegar o período de estiagem no Cerrado, que começa agora agosto, setembro, mais ou menos, então as queimadas vai ser normais. Cada queimada que ocorre, quer dizer, a flora microbiana desaparece e várias espécies que o homem nem chegou a conhecer já perde também. Vocês querem ver um exemplo da Amazônia? A gente não é contra a produção de espécies, mas a gente tem que sempre dar prioridade para aquilo que é nosso. Por exemplo, quantos plantios hoje não já tem aqui de pino e principalmente de eucalipto? Ah, mas é para fazer madeira, para fazer carvão. Sim. E as nossas espécies? Eu vou falar mais no nome popular, que é mais fácil. Eu não sou engenheiro florestal, então seria complicado para mim lembrar do nome científico. Eu vou falar nome popular que o pessoal conhece. Quem se lembra de ouvir falar em acapu? Desde guri, que o meu pai era carpinteiro, eu ouvia falar acapu. Acapu é uma das madeiras mais resistentes que tem na Amazônia. Ou seja, essas regiões alagadiças é a madeira mais indicada, porque na água ela parece que vira ferro. Até para furar ela é muito difícil. Quem ouve falar, por exemplo, de maçaranduba? Né? Angelipédia que está começando a desaparecer. E aí nós temos algumas restrições. Hoje, aqui no estado, se planta muito mogno africano. O mogno brasileiro em si demora muito. Ah, mas porque essas espécies demoram muito para regenerar, desenvolver? Sim. Mas se a gente for trabalhar só com aquilo que planta hoje e colhe amanhã, não tem condição. Então, a gente tem que realmente manter esse material. Se a duração é longa, demora muito, tem que trabalhar desde agora. Porque nas futuras gerações, o que é que a gente vai ter para oferecer? É só desmatar, e pelo menos não nem falar na conservar, de preservar pelo menos o que a gente já tem. Então, é isso. Mas o Brasil está atento a essa coisa. Houve muita mudança, houve vários avanços. Né? Claro, que infelizmente, a maioria das pessoas que direcionam o país, que são os nossos políticos, né, a maioria nem sabe o que é isso. Porque a formação dele é totalmente voltada ao contrário. Então, é difícil você lidar com pessoas que não entendem do assunto. Como convencer essas pessoas a mostrar que o país, se não tiver cuidado em conservar os seus materiais genéticos, não só vegetal, animal e microbiano também, né? A gente vai ter problema sério no futuro. Hoje, se vocês verem, a base alimentar do homem é muito restrita. Qual é a nossa base alimentar? A gente diz arroz, feijão, milho, a soja, o trigo, algumas regiões têm a farinha, e morreu por aí. Tem um pouco da batata. Os indígenas, por vários fatores, talvez não se alimentem por alguns fatores, mas eles têm uma variedade de alimentos muito maior, porque eles sabem usar o que tem na floresta. Então, quer dizer, essa base alimentar nossa é muito restrita. Se isso de repente desaparece, o mundo vai morrer de fome, porque não sabe usar o que tem, então isso é perigoso. Uma pergunta do Maranhão. Existe alguma forma de acessar os bancos de germoplasma por parte de produtores, agricultores e empresas que queiram iniciar um cultivo a partir de alguma espécie, alvo da conservação, ou esses acessos são restritos à pesquisa? É uma boa pergunta. Olha, se nós coletamos na área dos produtores,
ou em qualquer outra área, nada mais justo do que devolver para eles que mais dá para não ter. Ela, por exemplo, do milho que eu dei, né? Foi coletado uma aldeia indígena e um pouco mais na frente dá para devolver esse material. Então, veja bem, todo banco ativo de Renoplasma, toda a coleção, independente da instituição, é material a ser usado, ou seja, disponibilizado para o interessado. Então, não é simplesmente, eu quero simplesmente, quando a gente faz o banco de Renoplasma, através dele tem que lança aquelas variedades cultivadas. Por isso, o banco de Renoplasma é fundamental. Vou dar o exemplo da Embrapa. Quando ela lança uma determinada cultivar ou variedade, ela já tem que estar preparada para fornecer semente ou matéria assim para os interessados, seja um produtor, seja um produtor. Agora, claro que, logicamente, que a gente evita de ser um individualismo. Aí ninguém vai conseguir atender. Então, mas existe todo um programa que a empresa faz com as outras instituições também de pesquisa, como o INPA, como lá no Sul, a própria Unicamp também faz dessa forma. Ou seja, qualquer instituição que tem seu banco, seu material genético sendo conservado, ele é para ser disponibilizado para a sociedade. Na verdade, é a sociedade que nos paga para a gente fazer pesquisa para manter esse material genético. Agora, inclusive, é muito importante você sempre envolver produtores, porque para mostrar a importância que os bancos ativos de Renoplasma têm. É muito mais fácil a sociedade produtora convencer os produtores da importância do que nós, mesmo pesquisador ou professor. A sociedade é mais fácil cobrar do que a gente. Pergunta agora de Palmas. Existem trabalhos relacionando PAG e sequenciamento genético de plantas amazônicas? Sim, existe. Nós temos algumas espécies, por exemplo, com o açaí, vou dar exemplo do açaí, porque a minha colega trabalha junto lá comigo. Então, o açaí tem um sequenciamento e vem desenvolvendo, né? Como provavelmente deve ter também em outras espécies, principalmente espécies lá do sul, porque no caso a gente está falando só da Amazônia, mas em todo o país se desenvolve pesquisa com essas espécies, seja com trigo, com uva e assim por diante. Mas essa sequência existe. Professor, aqui na região amazônica deve existir, né, as bases, por exemplo, mandioca, cacau, castanha do Pará? É uma pergunta mesmo. Tá. Então, aqui nós temos um bairro de mandioca. Assim, na verdade, o banco aqui de mandioca, a parte central dele era na Bahia. E se espalhou por outros estados. Então, normalmente, nós temos um banco aqui em Belém, aqui no Pará, nós temos lá em Manaus. Eu acho que os colegas de uma parte, não sei se entrar para lá tinha, mas é comum ter. O banco aqui de é bastante espalhado. Tem no próprio Nordeste, também tem. Cacau. A Embrapa não trabalha com cacau, quem trabalha com cacau é a CEPLAG. Aqui mesmo, na região metropolitana de Belém, aproximadamente uns 20 quilômetros daqui da capital, nós temos o maior banco ativo de Renoplasma de cacau do mundo, é aqui da CEPLAG. Então, infelizmente, por vários fatores, está tendo vários problemas, mas nós temos esse banco ativo aqui próximo de novo. Com relação à castanha, a castanha que tem uma pequena coleção de Belém, mas hoje eu acredito que a castanha está mais bem avançada de trabalho no Acre. Porque o desmatamento aqui foi tão grande que uma região do nosso município aqui chamada de Marabá era um castanho danado, hoje é só pastagem. Também sobrevoando a região, é difícil encontrar até árvore naquela região. Então, hoje a concentração de castanha do Brasil, que na verdade era castanha do Pará, hoje é castanha do Pará, ninguém brigar, chama de castanha do Brasil. Então, ela está concentrada no Acre e em Rondônia. Não tem mais. Estou tentando digitar aqui, mas o teclado, ó. Travou. Não está funcionando. Bem, então, não havendo mais perguntas, a gente volta a informar novamente que, por motivos que o professor também já comentou, a professora Elaine não pôde dar aula, inclusive ela não chegou aqui em Belém, ela está presa pelas estradas. Então, a aula dela será na segunda-feira, no primeiro horário, a professora Luciana logo no segundo horário, e os dois artigos que a professora Elaine disponibilizou,
Então, você use qualquer um deles para a resenha de hoje e o que sobrar para a resenha da segunda-feira. Então, não é assim. É o artigo tal, tal, não. Vocês escolhem qualquer um dos dois, faça a resenha hoje. E na próxima-feira, faça a resenha de outro artigo que você escolher. Ok? Então, a gente deseja um bom dia. A gente lamenta já ver esses acontecimentos que tem, mas com relação a essa aplicação, eu estou retornando agora para a Embrapa, eu já vou disponibilizar ela para o professor Guido e colocar disponibilizadamente para vocês. Ok? Então, um bom dia para todos e eu volto para o professor Guido. O senhor apresentou os requisitos da construção do governo, claro, na Embrapa. Mas é que a instituição é padrão? É padrão. Não, veja. Germoplasma. Muito boa, viu? Olha, fantástico. A minha pesquisa de doutorado vai ser uma terminal. E aí a gente vai conhecer. Olha isso. Não, a senhora já foi. Não, você fala. Tibau já viu na condição da pesca, né? Na água, é o mesmo